E nesse dia agitado em Brasília, governadores participaram de um evento no Palácio do Planalto. Eduardo Leite estava entre os convidados, assunto para o repórter André Anelli. O André, foi a primeira agenda do governador gaúcho fora do Rio Grande do Sul, desde a tragédia no estado. Esse deslocamento rendeu a Eduardo Leite uma reunião particular com o presidente. É isso, André? Bom trabalho, bem-vindo. Reunião particular, não, mas com outros governadores sim, viu, Tiago? Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de fato esteve aqui em Brasília pela primeira vez, então, depois do início dessa tragédia climática no Rio Grande do Sul. Na ocasião, ele acabou participando aqui da cerimônia alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que a gente comenta daqui a pouco aqui no Jornal Jovem Pan, mas durante essa cerimônia, Eduardo Leite esteve acompanhado de outros governadores que também prestigiaram esse evento. A exemplo de Gladson Cameli, do Acre, também Helder Barbalho, governador do estado do Pará, Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, Jerônimo Rodrigues, da Bahia, e, ao final do evento, o presidente Lula acabou pedindo para que todos esses governadores fossem tomar um café com ele. Eduardo Leite bem que tentou uma reunião bilateral, a sós com o presidente Lula, mas acabou não conseguindo. Por outro lado, ele teve essa reunião coletiva com os demais governadores. Mesmo assim, nessa ocasião, Eduardo Leite acabou fazendo o pedido para que o presidente Lula garanta mais renda e manutenção de empregos ao estado atingido pelas enchentes. Em seguida, foi o que eu pedi à equipe dele ao longo desses últimos dias para poder alinhar outras ações e trazer os nossos principais pleitos do Rio Grande do Sul. E são dois hoje, especialmente em relação à União. Um programa para manutenção de emprego e renda e termos também recomposição de receitas para o governo. Logo depois da reunião aqui no Palácio do Planalto com o presidente Lula, Eduardo Leite foi até o Senado, ou seja, atravessou a rua aqui da esplanada dos ministérios e teve uma reunião bilateral, dessa vez com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Foi mais ou menos no mesmo teor. Eduardo Leite acabou pedindo, então, medidas de manutenção de emprego e renda ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e Eduardo Leite acabou citando o programa emergencial de manutenção de emprego e renda, que foi colocado, então, na ativa na época da pandemia da Covid-19, e o governador do Rio Grande do Sul fez referência a essa iniciativa, pedindo para que uma iniciativa semelhante seja implantada agora aos gaúchos. É fundamental que tenha, para já, uma medida de manutenção do emprego e renda, como se fez na pandemia. E a participação do presidente do Senado, ele poderá falar, eu não tenho autorização para falar em nome dele, mas a participação dele neste tema vai ser importante para poder trazer o governo à consciência da importância e da relevância de colocarmos esses dois programas, né, em execução nesse momento crítico do Rio Grande do Sul. E Eduardo Leite, nessa passagem aqui por Brasília e depois da conversa que teve com o presidente Lula, acabou conseguindo uma carona de volta para o Rio Grande do Sul. Ele deve embarcar amanhã com o presidente Lula no avião presidencial rumo justamente ao estado gaúcho. Isso porque o presidente Lula visita nessa quinta-feira municípios do Vale do Taquari, Arroio do Meio e também Cruzeiro do Sul. Vai ser mais uma visita do presidente Lula após, então, o início dessa tragédia climática, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vai fazer esse trajeto com o presidente Lula também, porque, segundo ele, também não daria tempo para chegar antes do presidente Lula se não fosse por meio dessa carona. E, nesse trajeto até o Rio Grande do Sul, os dois, então, Lula e Eduardo Leite, devem fazer uma reunião essa que acabou não saindo aqui no Palácio do Planalto, apenas acompanhado de outros governadores, reunião que pode acontecer então nesse voo, mas que vai ser acompanhada por alguns ministros que devem ir com o presidente Lula para essa viagem amanhã. Tiago.